Bom dia, caros alunos. Eu sou o professor José Luiz e sigo na segunda parte da aula falando da fisiologia do aparelho reprodutor masculino. Bom, o assunto ele é interessante, mas é bastante complexo também. Nós vamos usar alguns termos que vocês não estão acostumados e eu peço atenção, com calma. A gente vai estar explicando tudo bem direitinho, né, com a ajuda das figuras que a gente vai estar mostrando e bem devagar a gente vai aprendendo. Bom, a gente segue falando de hormônios sexuais masculinos, né? Testosterona é o principal e a manifestação inicial da testosterona começa com o Y, né? Ou seja, com a manifestação do cromossomo Y no testículo germinativo, vai haver a diferenciação então para a genitália masculina, né? O bebê então vai formar um pênis. E no desenvolvimento de características sexuais primárias e secundárias no adulto, né? Então é na fase da puberdade, na fase dos 11 aos 14, né? Teoricamente a gente vai ter a mudança da estrutura corporal dos meninos, né, para se tornar homens. E quais são essas características sexuais primárias e secundárias, né? Começamos falando aqui na questão dos órgãos sexuais masculinos e a testosterona, então, vai fazer com que haja uma produção de esperma, crescimento prostático e a ereção. Os músculos, né, a massa muscular, ela aumenta, né, fica mais forte, né, o homem, como mostra aqui a desenho nessa escala de tamanho. A pele, né, o crescimento de pelos faciais, corpo, né, região da axila, do peito, pernas. E o homem adulto também a manifestação da calvície, a testosterona é responsável por isso. Os hormônios, né, e a testosterona no cérebro, desejo sexual e agressividade, são características aí da produção da testosterona lá no testículo. Na medula óssea, né, que é onde se produz o sangue, né, células do sangue, a produção de glóbulos vermelhos. E a estrutura dos ossos também, a densidade óssea, ela fica maior, né? Os ossos crescem, ficam mais fortes. Tá? Bem, nós estamos falando aí de adolescência, né? Então por volta de 11 até 14 anos, o corpo começa a produzir hormônios sexuais masculinos, né? Outros hormônios chamados gonadotróficos, ou seja, na hipófise, que é uma glândula, depois eu vou mostrar a localização dela, fica no cérebro, né, na cabeça, e na porção anterior dessa glândula, da hipófise, vai ser produzido esses hormônios gonadotróficos chamados, né, folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante LH, esse último chamado de estimulador das células intersticiais. Esses hormônios, em sendo produzidos, vão estimular os testículos a produzir a testosterona. Então, no início da puberdade, isso acontece. E aí, naquele processo que a professora Brena falou antes da espermatogênese, esses testículos vão haver o amadurecimento das espermátides, né? E os espermatozoides vão estar sendo amadurecidos, né? Isso acontece lá nos testículos, tudo diferente, e aqui está a célula madura do espermatozoide. Então, gente, só para a gente sedimentar aqui o que já foi dito, a gente vê aqui uma cabeça e a hipófise está lá no cérebro, né? Aqui no momento, a porção anterior, a neurohipófise, produz então
os hormônios gonadotróficos ou simplesmente gonadotrofinas, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que vão agir, né? Vão pela corrente sanguínea e vai chegar lá no testículo, fazendo que ocorra a produção da testosterona e que vai atuar nesse processo da espermatogênese, fazendo o amadurecimento dos espermatozoides. Vejam, uma outra questão fisiológica é a ereção. Né? Ereção é o aumento e o endurecimento do pênis, né? O aumento de tamanho e o endurecimento. Esse aumento de tamanho ele se dá pelo aumento do fluxo de sangue e pela ação do sistema nervoso. Né? Um pênis flácido, né? Um desenho esquemático, a estrutura vascular está vazia, né? Como aparece aqui essa estrutura chamada de corpo cavernoso, ela não está cheia de sangue e não está tendo recebendo estímulo nervoso, portanto está flácido. Já o pênis ereto, né, ele tem uma outra característica, ele tem um estímulo nervoso, ele tem um aumento de fluxo de sangue, então um enchimento do corpo cavernoso com sangue, né, como está demonstrado aqui nesse esquema, e nessa imagem, né, mostrando então que o pênis se enche de sangue e fica ereto, endurecido. Então, qual é a participação do sistema nervoso e dos nervos nessa questão da ereção? Né? Qual é o caminho para a manifestação dessa ereção? Vamos bastante calma aqui. Esse esquema parece difícil, mas vai ajudar bastante a gente entender. Tá? Bom, a gente tem aqui esquematizado o sistema nervoso central, e essas setas aqui eu vou dizer que são nervos, né? Que vão estar ligando a medula espinhal até a região do pênis, moço escrotal. Muito bem, vamos entender primeiro aqui os nossos esquemas. E vamos entender essas palavras, ereção reflexa e ereção psicogênica. São duas maneiras da ereção se manifestar. Calma lá, vamos agora para esse outro desenho. Eu tenho aqui estímulos sexuais e esses estímulos sexuais eles vão estar vinculados ao órgão dos sentidos, o olfato, a visão, a audição, o tato, a imaginação, a nossa memória. Não é como assim? Se eu sinto um perfume gostoso, ele pode me trazer um desejo, né? uma sensação boa. Se eu tenho uma visão da pessoa amada, se eu vejo um filme erótico, ou se eu escuto uma música, ou se alguém fala bem baixinho no meu ouvido, isso pode trazer para mim uma sensação boa. Pode estar sendo traduzido como estímulos sexuais. Além de ter um tato, um carinho, um beijo, né? E a própria imaginação. Se eu começo a imaginar determinadas situações que estimula sexualmente, eu vou ter aqui uma produção no meu cérebro desses estímulos que vão se traduzir em estímulo nervoso, vão vir aqui pela medula, até um centro da medula um pouco mais baixo, né? Na região torácica. E daqui saem nervos que vão lá para o pênis, fazendo com que ele entre em ereção, que é uma das manifestações produzida pelos estímulos sexuais. Então, eu penso, eu ouço uma música, eu sinto um perfume, eu tenho estímulos que vêm pela minha medula, chamamos de estímulos psicogênicos, que vão até um nível baixo, né, torácico, e daqui lá para o pênis, produzindo a ereção. Então, essa é a via da ereção psicogênica. E a ereção reflexa. O que é a ereção reflexa? A ereção reflexa é um pouquinho diferente. Reflexo, gente, é uma coisa que a gente nasce com ele, vários deles, né? Quando a gente vai eventualmente ao médico, ele bate lá uma cena clássica daquele martelinho no joelho e há uma manifestação de um reflexo.
O reflexo da ereção, ele é um reflexo nato, a gente nasce com ele. Um bebê do sexo masculino, quando vai fazer xixi, ele tem ereção do pênis, o pinto fica ereto e faz xixi. E uma criança de 4 anos, a mãe está lá dando banho, vai lavar o pintinho, vai ter ereção, né? No momento que tocou nesse pênis, mexeu lá para lavar, tem uma conotação sexual nisso. E com os hormônios, com o amadurecimento sexual, esse estímulo da ereção, o estímulo reflexo, ele vai continuar presente. E esse então é diferente. O ato de tocar, de acarinhar o pênis, vai produzir um estímulo nervoso que vai ser levado até essa porção bem final da medula, né, da medula espinhal, o nível sacral, centro erétil, que a gente chama, né, nível sacral, e é um arco reflexo, o estímulo dizendo como se dissesse, ó, estão mexendo aqui no pênis, vai, e ele vem de forma imediata, fazendo com que haja o endurecimento do pênis, o estímulo nervoso para que haja o endurecimento do pênis e, logicamente, com os hormônios e com o aumento de fluxo de sangue, o endurecimento, então a ereção reflexa. Tá? E esse estímulo, logicamente, ele vem aqui e volta, mas ele continua indo até lá acima e vai trazer a informação que estão mexendo aqui no pênis e que está a ereção acontecendo. Certo? Juntando nossas informações, né? Vamos entender esse desenho aqui. Eu tenho aqui, na verdade, um gráfico onde eu falo de pressão intracavernosa, lembrando de pressão sanguínea, do enchimento do pênis. E temos aqui os estímulos sexuais, que vão estar sendo responsáveis pelo estímulo nervoso. E tem o tempo do ciclo sexual. Na verdade, o homem ele tem, com o início dos estímulos sexuais, o estímulo nervoso atuando no endurecimento do pênis, na ereção, um aumento do enchimento de sangue. Esse pênis ele fica ereto, duro, numa fase onde os estímulos sexuais estão bastante intensos. Há o orgasmo, que é o prazer sexual, e a ejaculação, a gente vai falar nisso na sequência. E depois que há o orgasmo e a ejaculação, o pênis ele entra numa fase de flacidez novamente, né? Isso passado algum tempo, pode de novo com outros estímulos sexuais de novo recomeçar, né? a encher de sangue, ter uma nova orgasmo e ejaculação e reduzir e voltar a ficar clássico novamente. Bom, gente, já estamos quase terminando o nosso assunto aqui. Então vamos lá. Eu preciso explicar a vocês essa produção de líquido seminal, o mecanismo de ejaculação, que é a expulsão desse líquido seminal para fora do corpo. Tá? E no slide seguinte a gente vai pormenorizar, deixar mais explicadinho essa questão da emissão. Mas vamos entender isso aqui. Eu tenho um líquido seminal que precisa ser jogado para fora do corpo, e isso se chama ejaculação. Esse líquido seminal é composto do espermatozoide, que é produzido lá no testículo, amadurecido no epidídimo, levado pelo canal deferente para se juntar ao líquido produzido aqui na vesícula seminal, que é um líquido, digamos assim, que vai nutrir esses espermatozoides e vai somar a secreção prostática, e essa já é uma característica diferente. A secreção prostática ela é mais alcalina e vai servir para quando esse líquido seminal, ao ser ejaculado e lançado pela uretra para fora do corpo, e no momento de uma relação sexual, ou seja, esse sêmen, esse líquido seminal cai no canal vaginal, essa secreção prostática alcalina vai manter o meio que lá é ácido mais favorável para a vida do espermatozoide. Ou seja, o espermatozoide produzido no testículo, ele vai ser nutrido pela secreção da vesícula seminal e a secreção alcalina prostática, quando eliminada,
no ato da relação sexual e para fecundação, esse espermatozoide ele vai ter uma proteção no meio mais ácido, que é a vagina, né? A secreção prostática então é mais alcalina. Bom, aqui uma curiosidade. Pode ser que alguém já tenha ouvido falar, meu tio fez uma cirurgia para não ter mais filho. Vasectomia é o nome dessa cirurgia. E o que é essa cirurgia? O médico vem aqui e separa, secciona o canal deferente. Então, a pessoa continua a ter a produção do líquido seminal, só que o espermatozoide ele não chega mais até a vesícula seminal e a próstata, porque vai ter uma secção, um corte aqui no canal deferente. Então, é uma curiosidade, mas é uma pergunta que muitas pessoas às vezes ficam se fazendo, né? Tá bom? E finalizando aqui, é o nosso último slide da aula, a gente vai falar sobre a emissão. A emissão é o ato, digamos assim, do líquido seminal ser jogado para fora do corpo. E aí eu chamo detalhe só para que essa função, quando acontece aqui, a vesícula seminal com a próstata, né? E a uretra ela está ligada aqui na bexiga, né? Essa estrutura aqui é a bexiga, ó. Para isso acontecer, esse líquido da vesícula seminal é lançado para dentro da próstata, esse colo íntegro, né? Na verdade o colo da bexiga, ele vai ser fechado para o sêmen não tomar essa direção aqui para dentro da bexiga, e a secreção da próstata vai ser comprimida também, então o fluxo da espermatozoide, secreção da vesícula seminal e mais secreção prostática toma o caminho da uretra e é então eliminado. Um volume de líquido ejaculado, em média, é de 5 ml. E a característica é essa aqui. Tá? Então, aqui é um líquido onde tem espermatozoide e que vai garantir a reprodução da espécie humana. Nós voltaremos a falar sobre esse assunto, mas é inevitável, a gente tem que chamar a atenção que usar preservativos e aí camisinha que tem tanto masculina quanto feminina, essa aqui é a feminina, vão prevenir infecções sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Tá? A gente está falando desse assunto, a gente vai voltar a falar sobre doenças sexualmente transmissíveis e também aparelho reprodutor feminino. Bem, esse aqui não é mais assunto da aula, mas é dados da resposta do questionário que vocês fizeram antes da aula, onde dos 50 alunos que responderam, né, a maioria está em torno de 13, 14 anos. Né? Vocês são 20 pessoas do sexo masculino e 30 do sexo feminino. As respostas dadas sobre orientação sexual, se já teve dos pais ou na escola, a maioria não teve, quase 95%, né? 45% de vocês disseram que não tiveram. Que já teve relação sexual, 20% disse que sim, é um índice alto, tá? Então em torno de 40%. E que se usou preservativo na primeira relação sexual, 90% disse que não usou ou que não teve relação. Então, a maioria dos que tiveram não usou preservativo. Né? Esses dados coincidem com outras estatísticas, por exemplo, do Ambulatório de Infecções Sexualmente Transmissíveis do estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Isso norteou a gente na aula e vai ajudar vocês a se questionar e responder as questões pós-aula, questões de avaliação. Então, eu deixo aqui o link, né, para que vocês possam responder esse questionário e a gente vai estar se organizando em grupos de 5 alunos, né,
para então responder esse questionário, né, avaliativo disponível então nesse link do Google Forms. Eu agradeço e peço que fiquem bem. Usem máscara, usem álcool gel, lavem as mãos. Um grande abraço, até a próxima.